Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Josi. Hoje vamos falar como foi lidar com a ansiedade durante a pandemia. E a minha convidada hoje é a psicóloga Ana Beatriz. Olá, Ana Beatriz, tudo bem? Olá, tudo bem? Nós vamos falar como foi lidar com a ansiedade durante a pandemia. Você poderia estar falando como foi essa questão dos seus pacientes? Sim, a ansiedade foi uma queixa, né, muito decorrente nesse período de pandemia. Eu sempre costumo enfatizar, né, o que é a ansiedade. A ansiedade, ela é uma emoção natural do ser humano, onde todos temos essa emoção e vivenciamos ao longo da nossa vida, né? O que a gente tem que observar, o quanto essa emoção, ela se torna algo prejudicial para nós, né? Onde nos impeça e nos bloqueia de estar fazendo algo. Por conta da pandemia, o nosso país, assim, há mais de 100 anos, ele não vivenciava uma doença desse tipo, né? É algo, assim, que gerou conflito em todos os países. Foi um surto coletivo, né? Eu costumo dizer, foi um choque coletivo. Só que por mais que ele foi coletivo, a forma que ele afetou cada pessoa foi diferente. Por mais que várias pessoas vivenciaram o luto, né? A perca, os movimentos paralisaram, cada pessoa vivenciou esse momento de pandemia de um jeito. Porque ao mesmo tempo que pessoas perderam o emprego, pessoas também superfaturaram na pandemia, pessoas que estavam, assim, já com o seu negócio encerrando, conseguiu dar aquele boom na pandemia, e outras pessoas também se encontraram totalmente desestabilizadas na pandemia. Como foi nossas reações no anúncio da pandemia? A primeira reação, eu acredito que foi a surpresa. A surpresa porque parecia que era algo tão distante, ainda mais para nós brasileiros, né? Começou lá na China e parecia que nunca ia chegar aqui, né? E quando a gente percebeu que estava cada vez mais próximo, era a surpresa. E junto com essa surpresa, via a ansiedade, né? Que a ansiedade é, querendo ou não, uma emoção com medo do futuro, do que está por vir, que eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que vai chegar. E isso vai gerando um conflito interno muito grande dentro de nós. Houve aumento de pessoas com sintomas ou mesmo com ansiedade nesse período de pandemia? Sim, foi até comprovado com pesquisas, né? Saiu em sites famosos, tanto o aumento de procura, tanto o aumento de sessões. No começo a gente achou que seria algo até que ficaria um pouco privativo, né? Por conta do contato físico, dos sintomas. Mas aí o aumento também foi na terapia online, que aí possibilitou o acompanhamento e o auxílio de cada paciente. E a procura, sim, aumentou porque as pessoas realmente conseguiam identificar o que elas estavam sentindo, muitas vezes não a causa total, mas o que estavam sentindo e aquilo como estavam afetando ela, né? Porque era algo novo, algo que a gente não tinha antes, né? Então, como eu vou reagir a algo novo que nunca foi ensinado, né? Muita gente nunca tinha vivenciado esse surto coletivo. Sim, no seu ponto de vista, houve alguma intervenção voltada à população no geral? Então, a intervenção, ela foi, assim, eu costumo dizer, mais solidária, né? Foram profissionais da área, né, que decidiu tomar a iniciativa e está criando projetos onde a terapia ela se tornava algo mais viáveis para as pessoas, né? Muitas delas foram terapias gratuitas, grupos de autoajuda, coletivo, tanto individual, onde as pessoas se inscreviam e ali ela tinha, assim, um auxílio durante esse período de pandemia. As pessoas ansiosas são afetadas com as notícias negativas constantemente, principalmente na TV, elas devem estar assistindo esses tipos de noticiários negativos. Como elas são afetadas? A pessoa que ela já tem um nível, né, de ansiedade maior, que a ansiedade dela já começa a ser algo generalizada, ela tem o costume de ficar com pensamentos repetitivos e pensamentos constantes o tempo inteiro. Então, ela observando cada notícia que ia acontecendo, o medo, né, daquilo
acontecer com ela, por mais que todos sabiam que estava acontecendo, cada notícia parecia que era algo que realmente ela trazia para si e estaria lutando contra aquilo, né? Muitas vezes também essa ansiedade gerando até uma síndrome do pânico, porque a pessoa ela fica com medo do futuro tão excessivo, daquilo que pode acontecer, e acaba gerando bloqueios, aí é o medo de sair de casa, o medo de retornar às atividades do cotidiano, o medo do retorno e o contato físico, né? Muitas pessoas acabaram se prendendo dentro de casa e além da ansiedade também junto vinha a depressão. Quais foram os pontos chaves que despertaram essa ansiedade? Os pontos chaves, um deles foi a relação familiar, porque muitas pessoas não tinham tanto aquele contato no dia a dia, tanto os filhos iam para a escola, o pai e a esposa iam trabalhar, muitos serviços se tornaram home office, então o contato dentro de casa se tornou algo muitas vezes assim insuportável para algumas pessoas, o contato, e também às vezes até mesmo esse contato constante poderia estar agravando também na violência doméstica. Tivemos o aumento também de muitas queixas de violência doméstica. O luto, ele também foi bastante presenciado. E quando eu falo luto, não apenas o luto com o lado da morte em si, né? Tivemos muitas percas, mas também o luto na perda do serviço, na perda de peso, na perda da minha autoestima. Então, separação, relacionamento, tivemos muitos divórcios. Então, o luto no geral. Como era o quadro de ansiedade das pessoas antes da pandemia, durante e depois? Você pode fazer um breve resumo? Antes, durante e após. A ansiedade, né? Ela sempre existiu, como eu disse no começo, né? Uma emoção nossa dos seres humanos. Só que muitas vezes a gente sentia a ansiedade e não sabia a causa, né? O que vinha, certamente a causa da raiz do problema, né? Muitas pessoas tendem a buscar o psiquiatra, primeiramente, né, que o psicólogo, porque querem resolver os sintomas físicos. Primeiro, que é a insônia, as palpitações, a tremedeira, o esquecimento, tudo aquilo que envolve os sintomas físicos, né? Com a vinda da pandemia, as pessoas, não que elas identificavam em si, mas ela já conseguia estar observando os motivos mais detalhadamente, né? E trazendo isso para a terapia, né? Acreditando que está com ansiedade por conta da perda, por conta que o meu serviço, o faturamento está caindo, eu não sei até qual mês eu vou estar recebendo o meu salário, até que mês eu vou ter a comida dentro da minha casa. Então, a ansiedade vinha juntamente com as queixas que estavam acontecendo no momento, né? E assim, após, né, agora o nosso retorno, vamos dizer assim, que a pandemia acabou 100%, mas já estamos retornando ao nosso cotidiano. A ansiedade, ela veio também junto com a vacinação, que ela veio como uma dose de esperança para muita gente, mas o tempo de estudo da vacina foi algo muito preocupante, aquela incerteza, né? Eu tomo a vacina ou não tomo? Eu vou retornar 100% para os meus afazeres do cotidiano, as pessoas estão se cuidando, os aglomeramentos nos lugares também, tanto em transportes públicos quanto bares da cidade, né? As pessoas ficaram muito tempo trancadas dentro de casa, então agora que abriu, assim, querem sair tudo ao mesmo tempo, então não aguentam mais ficar dentro de casa. Então essa aglomeração também traz muita angústia e preocupação para as pessoas, porque o vírus ainda está aí, né? Sim, o vírus ainda está aí, então todo cuidado ainda nós devemos ter. Nas suas sessões, o que era tratado no comum, no dia a dia, mesmo sendo online, o que os pacientes mais se queixavam? Primeiro foi a ansiedade, junto com a surpresa, que foi o boom, né? E agora, como vai ser daqui para frente? Depois já foi vindo as incertezas e a angústia.
porque já sabia o que estava acontecendo e como eu vou estar reagindo a isso. Como eu disse anteriormente, o luto, porque as perdas foram aparecendo e como eu vou trabalhar também o luto, né? A questão da família também, tanto os pais ou os avós, aquelas pessoas assim que são provedoras do ambiente familiar, elas teve muitas vezes que manter-se firmes, porque elas são vistas como os protetores de casa, e muitas mães de famílias perderam o pai, ou o pai perderam a mãe. Como está passando esse suporte, né, para os filhos e para as outras pessoas, sem que isso te abalasse. É claro que abala, mas a gente às vezes tem que se manter firme para poder ajudar as pessoas ainda que dependem da gente. Foi isso que apareceu. Os vícios também, o uso de droga, o uso de alcoolismo também. As pessoas, dependendo do que a forma que a pandemia afetou ela nesse período, ela era às vezes o recurso mais próximo e mais fácil para ela no momento. Muitos pensamentos de suicídio, porque as pessoas que perderam pessoas próximas não sabiam como continuar, ou muitos pais de família que viam os filhos em casa sem ter o que comer, então preferia a morte do que ter que passar pelaquela situação. A vacina, e agora é o que ficou, né? O que ficou para trás, que a gente está trabalhando, porque a pandemia ela afetou, né, por um certo momento, e agora são as demandas de longo prazo, né? O que vai ficar agora nos próximos anos. E a incerteza, porque a gente não tinha mais controle do tempo e nem de planos para o futuro, né? Como que eu ia falar, daqui 10 anos eu vou comprar uma casa, será? Será que daqui 10 anos eu vou estar com essa pessoa? Eu vou estar... Então, assim, a gente foi vivendo um dia de cada vez. Você pode deixar uma mensagem para as pessoas ansiosas ou se acha que são ansiosas? A mensagem que eu deixo é que a pandemia foi algo coletivo, então, de certa forma, afetou cada um na sua particularidade de uma forma, mas que as pessoas sejam mais gentis com elas mesmas e que está tudo bem, não está tudo bem o tempo todo, né? Que a gente reconhece que a gente precisa, sim, de ajuda. A terapia, muitas vezes, ela é vista como um tabu para muitas pessoas, né? Como um médico de louco, mas não. Nesse trajeto da nossa vida, acontece muitas coisas nesse percurso, onde a gente se vê em situações que a gente, sim, precisa de ajuda para poder continuar. Então, a mensagem que eu deixo é que as pessoas entendam que pedir ajuda e observar que não está tudo bem o tempo todo se torna mais saudável do que guardar para ela, e isso está resultando a uns sintomas físicos mais graves futuramente. Você pode deixar os seus contatos, suas redes sociais? Deixo sim. Eu tenho o Instagram meu, que eu uso ele tanto para pessoal quanto profissional, que é Ana Carrion Castro. E eu tenho também o meu contato, né? Que eu faço a terapia online, que eu consigo atender as pessoas de todo o lugar que ela tiver, que é 18 991 00 7997. E atendo também presencial na cidade de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Muito obrigada, Ana Beatriz, por você ter aceito o convite. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau.